Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje eu vou falar sobre OLAP, que é uma das ferramentas de BI, Business Intelligence. OLAP significa processamento analítico online, então ele é um sistema interativo para facilitar a recuperação e visualização da informação em grande base de dados. Ele pode ser utilizado em data warehouses em uma modelagem multidimensional ou pode ser utilizado em bancos de dados relacionais com a modelagem tradicional dos bancos de dados. Eu vou ler para vocês a definição de OLAP. É um software cuja tecnologia de construção permite aos analistas de negócios, gerentes e executivos analisar e visualizar dados corporativos de forma rápida, consistente e principalmente interativa para a tomada de decisões. Quando a gente fala nessas interações, significa que o OLAP oferece um dashboard que pode ser personalizado de acordo com os indicadores exigidos pelos gestores, e aí tem vários gráficos, então esses gráficos eles são alterados de acordo com as variáveis, né? Então por isso que a gente fala interativo, apresentação da informação. Então a gente tem que ter essa ideia que ele traz essa informação visual, geralmente por meio de gráficos. Para a gente entender como que o OLAP trabalha, a gente precisa entender a modelagem multidimensional, que ela faz uma analogia com cubos, né? Então eu tenho várias dimensões, é como se cada lado desse cubo fosse uma dimensão, ou seja, um assunto. Por isso que a gente fala que é uma modelagem orientada a assunto. Aí ela faz o relacionamento dessas dimensões, né? Então tá tudo classificado e tudo relacionado. Considerando esse conceito de cubo, alguns termos são muito utilizados, né, para a gente entender o conceito do OLAP, então eu vou apresentá-los. Então observe essa imagem onde a gente vê o cubo, que pode ser formado por outros cubos. Então tem as dimensões que são cada lado desses cubos. Então, por exemplo, eu posso ter a dimensão produto, a dimensão geografia, a dimensão tempo e assim por diante, tá? Os membros são as informações que são inseridas nessas dimensões, né, nessa tabela, vamos assim dizer, tá? Cada dimensão pode ter uma hierarquia, então, por exemplo, eu posso ter um código daquela dimensão e a descrição daquela dimensão. E eu preciso também representar uma medida, utilizar uma medida que é para realizar comparações e cálculos para gerar os meus indicadores. Na modelagem multidimensional, nós temos uma tabela principal que possui a chave primária de todas as outras tabelas. Essa tabela é conhecida como tabela fato, porque ela envolve uma arquitetura que é o que a gente chama estrela. Ela é central e tem várias outras tabelas ao seu redor. Essas demais tabelas são chamadas tabelas de dimensões, porque representam um determinado assunto. Então, por exemplo, eu tenho lá uma tabela produto e tenho uma tabela venda. Então eu tenho lá o código, a descrição, o valor do meu produto e tenho lá o código, a descrição, a data da minha venda. Então eu tenho tanto o código do produto quanto o código da venda na minha tabela fato. Então é só para a gente entender que quebra um pouco o paradigma de programação, de modelagem de banco de dados tradicional, né? Então é uma modelagem um pouco mais diferenciada. E as medidas são os valores numéricos aplicados para realizar esse cálculo, né, para a geração de indicadores que eu já comentei anteriormente. Existem muitas operações que podem ser realizadas no OLAP, né, como o Slice and Dicing, o Drill Through, o Drill Across, o Drill Up, então existe o Pivot. Então a gente vai ver assim algumas operações para a gente entender como que elas funcionam. Vou mostrar então um exemplo do Roll-Up, do Drill Down e do Drill Across. Preste atenção então nessa imagem. Então a gente verifica que existem tabelas com diversos níveis de detalhes, né? Então nós temos uma venda anual, depois uma tabela que mostra os semestres daquele ano e uma tabela que mostra os bimestres daquele ano. Então, se eu pulo do ano
Para o semestre, eu estou fazendo um drill down, então eu estou descendo na minha hierarquia. E se for o processo contrário, né, se eu estou no semestre e quero ver o mais geral, que é o ano, então eu estou fazendo uma operação roll-up. Tá? Se eu passar direto do ano para um nível lá do bimestre, eu pulo uma tabela, eu estou fazendo o drill across, eu estou utilizando um nível hierárquico mais baixo ainda, né? Então é sempre assim que funciona. Toda vez que eu aumento os meus detalhes, eu estou fazendo um drill down. E toda vez que eu aumento a abrangência de visualização, eu estou fazendo um roll-up. Uma imagem que representa bem, né, esse nível de detalhes é essa a seguir, onde eu tenho então um cubo com mais detalhes, com mais informações, e aí quando que eu faço então o roll-up, ele fica no nível mais abrangente, e quando eu faço drill down, ele volta aos detalhes. A operação Slice and Dice é como se eu recortasse o cubo, então é um filtro, né? Eu consigo selecionar cada parte daquele cubo para visualização da informação. Então, observem a imagem a seguir, onde a gente consegue ver aqui, ó, que o Slice and Dice trata-se basicamente de filtragem de dados em uma ou mais categorias. Então, nessa tabela, eu tenho as regiões e eu tenho os bimestres. Então, o Slice restringe valores em uma dimensão. Então, ele está mostrando a região B por bimestre. E o Dice restringe valores em mais de uma dimensão, então ele está mostrando as 3 regiões em um determinado bimestre. A operação de pivot, também conhecida como rotate, o próprio nome fala, né? Rotaciona uma das linhas ou uma das colunas desse cubo, né? Então ele consegue inverter a dimensão, ele consegue visualizar a dimensão de forma diferente. Tá? Então, esses são alguns exemplos dos comandos mais comuns realizados pelo OLAP. Então, eu espero que essa aula tenha auxiliado um pouco no entendimento dessa ferramenta de inteligência de negócios.